eu sou o Léo e hoje chegou o dia da gente conversar sobre esse livro maravilhoso aqui, que é O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, aquela ladainha toda, e vamos lá. Bem, antes de começar a ler esse livro, assim, pelo título, eu pensava que era uma história sobre alguém que trabalhava em um campo de centeio, mas quem já leu esse livro sabe que eu errei, na verdade, muito feio. Essa é a história do Holden, um garoto lá, um adolescente por volta dos seus 16 anos, que foi expulso da escola perto do Natal. A escola em que o Holden estudava era uma instituição de elite, porque a família dele tinha bastante dinheiro, e mesmo assim ele reprova em absolutamente todas as matérias, porque ele não gosta de estudar, e só passa em inglês. O Holden não vê muita graça na escola, nem absolutamente nada, ele é uma pessoa que não gosta de nada. Não é que ele não seja inteligente, ele é sim extremamente inteligente. Mas ele acha que a escola, as instituições e as pessoas são todas falsas, fajutas no termo dele. E isso do Holden achar todo mundo falso me lembrou o Ivan Illich, do livro A Morte de Ivan Illich, que já tem resenha aqui no canal e eu vou deixar o link para quem quiser assistir aqui. A diferença entre essas histórias é que o Holden é um adolescente ali no início da vida, e o Ivan Illich é um homem doente de meia idade, então esse sentimento de que as coisas são falsas, para eles tem origens totalmente diferentes. Mas esse sofrimento deles, por sentirem as coisas falsas, tem lá alguma correspondência que a gente pode estabelecer. Os dois sofrem por causa disso, cada um em uma época diferente, em um contexto também absolutamente diferente, mas sofrem por conta dessa mesma angústia social, a gente pode dizer assim. Esses dois personagens têm a noção de que o mundo é falso, de que as pessoas estão fingindo o tempo inteiro e preocupadas com coisas que não importam. E eles que percebem essa falsidade sofrem por muitas vezes se verem obrigados a fingir também e dançar esse baile da falsidade, das instituições, da burocracia e das exigências da sociedade. Então, por conta dessas notas péssimas do Holden, ele é expulso da escola, mas não quer voltar para casa de jeito nenhum. Não porque ele gostasse da escola, ele não quer voltar para casa, na verdade, por medo da reação dos pais dele. Não que ele considerasse algo problemático ser expulso da escola, mas ele não era a primeira vez que ele tinha sido expulso, e ele sabia qual que era a reação dos pais, então ele estava com medo de ir para casa e enfrentar os pais. Então ele decide ficar vagando por Nova York, que é a cidade onde ele mora, até chegar o dia então de voltar para casa e encarar aquele problemão que ele tinha nas mãos. E ele tem um dia que ele quer chegar em casa, porque ele sabe o dia que a carta da escola informando a expulsão dele vai chegar em casa. Então, antes da chegada dessa carta, ele não quer pisar em casa de jeito nenhum. Então ele fica vagando pela cidade, matando tempo, até chegar o dia de voltar para casa e ouvir aquele puta sermão dos pais que ele não tá nada a fim de ouvir. Ele tá com uma boa quantia de dinheiro no bolso, até porque ele não tem muitas preocupações financeiras, porque a família dele é rica, e usa esse dinheiro para se hospedar num hotel bem baratinho na cidade e esperar até chegar o dia de voltar para casa. Mas meio que sem saber, ele se hospeda em um hotel meio barra pesada. E, inclusive fica com alguns problemas quando tenta contratar uma garota de programa para passar a noite com ele. E as coisas não saem muito bem como ele planejava. Então ele se vê obrigado a fugir daquele hotel e fica perambulando pela cidade. Ele vai em alguns lugares, tenta comprar bebida, nem sempre consegue, porque ele é menor de idade. Quando ele consegue, ele bebe demais, só fica falando merda, e assim a rotina dele vai avançando. Em um desses dias em que ele fica perambulando pela cidade, ele decide chamar a menina que ele gosta para sair, mas o encontro dá completamente errado, porque ele fala umas coisas muito sinceras para a menina, que obviamente vai embora daquele encontro super ofendida, não quer mais nem saber dele, e o Holden fica se lamentando e fica naquela desculpa de que as pessoas são fajutas e não entendem ele direito. Afinal, ele é um adolescente. Os gastos dele também não são nada responsáveis. Ele tá assim com uma boa quantia de dinheiro no bolso, mas não é uma quantia absurda, assim, não é algo que vai deixar ele absolutamente livre de preocupações. Ele gasta muito dinheiro de táxi. Ele sempre diz que da próxima vez ele vai andar de ônibus para economizar com táxi, que ele está gastando demais, mas essa próxima vez nunca chega, porque sempre que ele quer ir para outro lugar,
ele acaba encontrando uma desculpa para não pegar o ônibus e acaba indo de táxi de novo e gastando uma fortuna. E com esses gastos todos dele, ele acaba inclusive ficando sem dinheiro e ficando na rua mesmo, sem teto. O Holden é alguém meio blasé, assim, alguém super indiferente, que não se importa com as coisas que as outras pessoas normalmente se importam. E na maioria das vezes ele não faz nada de útil, ele só fica ali arrumando desculpas e dizendo que as pessoas são falsas, são fajutas e que ninguém entende ele. Durante esse período em que ele está ali vagando pela cidade, ele sempre pensa em ligar para várias pessoas, tanto para a irmã dele quanto para outras meninas que ele gosta, mas ele sempre acaba arrumando uma desculpa, dizendo que não é o momento, que ele não está afim. A mesma história de andar de ônibus ao invés de andar de táxi. Mas ele sempre tem uma justificativa para não fazer nada, porque ele diz que as pessoas são falsas, o mundo é fajuto, e ele fica nessa e acaba não fazendo nada, nem ligando para as pessoas. Essa indiferença dele é uma marca muito forte da personalidade dele. Ele não gosta de nada. Até tem um momento do livro em que a irmãzinha menor dele pede para ele fazer uma lista das coisas que ele gosta e ele não chega em lugar nenhum. Ele gosta bastante da companhia da irmã, diz para a irmãzinha que isso seria um item que ele colocaria na lista, mas a menina diz que isso não vale. Mesmo não valendo, na percepção da menina, esse afeto que ele tem pela irmãzinha dele é praticamente a única coisa que ele gosta, acho que a gente pode dizer assim. E isso tem um peso bem decisivo para essa história e acaba trazendo uma beleza bem grande para essa narrativa. Além dele ser indiferente a absolutamente tudo, menos indiferente à companhia da irmã dele, eu acho que ele também tem uma boa dose de preguiça, porque a família dele é super bem de vida, então ele não precisa se esforçar para nada e acaba caindo nesse tédio de não precisar se esforçar. Não se esforçar e também não se preocupar com nada, porque o dinheiro da família dele possibilita essa indiferença dele. Mas o fato dele não se encaixar nas aspirações sociais e nas preocupações que todo mundo geralmente tem, também mostra uma coisa bem interessante que deve ser levada em consideração, que é que não existe um único modo de ver a vida. Existem perspectivas diferentes, as pessoas querem coisas diferentes e que o que é importante para uma pessoa não necessariamente seja importante para outra pessoa. Mesmo que o Holden tenha essa personalidade às vezes rebelde e bastante irresponsável, ele é um personagem extremamente cativante. Eu fiquei até com uma certa saudade dele quando eu terminei esse livro, e eu ficaria muito feliz se tivessem algumas páginas a mais para eu ficar na companhia dele, porque ele é realmente um personagem muito cativante. Acho que ele representa muito bem um ímpeto por liberdade, por querer um mundo menos burocrático, mais simples. O que eu gosto no personagem do Holden é que ele não é um herói perfeitinho, ele tem lá os seus defeitos, vários defeitos, principalmente a irresponsabilidade, o jeito mentiroso, porque sim, ele mente compulsivamente às vezes, e isso faz dele um personagem extremamente verdadeiro, extremamente real, com uma personalidade super, super complexa. Mas ele não é alguém do mal, ele é um carinha legal, sim, com os seus erros, com os seus defeitos, como todo mundo. E ele também é um personagem cativante, porque fala das angústias que todo mundo tem em algum momento da vida, independentemente da idade. Acho que todo mundo, em alguma fase da vida, já ficou absolutamente de saco cheio de tudo, achando as pessoas falsas e achando essa dinâmica social, essas cobranças sociais extremamente exaustivas. Acho que todo mundo já passou por isso. Claro que na adolescência esse sentimento de desconforto é muitas vezes mais forte, mas esse desconforto ele atravessa da vida inteira, independentemente da idade, e já inspirou tantas pessoas na literatura. Inclusive, um dos professores dele dá um sermão a ele exatamente nesse sentido, mas com um tom bem mais moralista, de que ele precisa estudar e fazer as coisas da escola bem direitinho, porque é o único jeito de viver. Então eu acho que é nessa angústia, nesse desconforto diante do mundo, que a gente se conecta bastante com as angústias do Holden e se vê muitas vezes espelhado nele. Tem um momento em que ele está no máximo da aflição dele, com medo da reação dos pais sobre a expulsão dele na escola,
e pensa em largar tudo, se mudar para outro estado e construir uma casinha no meio do mato para ninguém nunca mais encher o saco dele. Acho que todo mundo já teve esse tipo de plano também, de querer ir embora para bem longe, para ninguém nunca mais encher o saco. Eu, por exemplo, tenho essa vontade uma vez por semana. E acho que isso é normal, e isso nos conecta de uma maneira muito bonita com a trajetória do Holden e com as angústias e com as preocupações dele. O Holden também é uma pessoa bastante solitária, que não consegue se conectar com as pessoas, não é compreendido pelas pessoas, porque tem uma perspectiva ali diferente de ver a vida. E às vezes isso inclusive é um impulso, um imperativo para ele fazer besteira. A gente que lê esse livro também se conecta com essa solidão do Holden, porque todo mundo já se sentiu sozinho alguma vez na vida, e ler as experiências dele com tanta franqueza faz com que a gente até se sinta espelhado às vezes, pela solidão dele. No início dessa leitura, eu me estranhei um pouquinho com a tradução, que era cheia de gírias, extremamente coloquial. Mas depois eu fui dar uma pesquisada e vi que o original também era escrito dessa forma, super coloquial e cheio de palavrões, porque o Salinger está tratando aqui, de um adolescente de 16 anos. Então ele tenta trazer essa linguagem de um adolescente para esse livro e faz isso de uma maneira maravilhosa. Mas logo, algumas páginas adiante, eu vi que essa tradução era absolutamente maravilhosa, extremamente fluida, com um ritmo incrível, e logo eu estava apaixonado por essa tradução e completamente envolvido na história. Como eu gostei muito dessa tradução e fiquei bastante curioso sobre o original e esse tom mais coloquial do livro, eu fui dar uma pesquisada e encontrei uma entrevista com o tradutor desse livro, o Caetano Galindo, que estava dizendo lá que foi extremamente difícil traduzir esse livro justamente para conseguir manter esse tom mais oral, mais coloquial, sem fazer com que ficasse uma tradução dura. E ele conseguiu fazer uma tradução absolutamente maravilhosa. Acho que ele conseguiu conservar o espírito dessa obra e trazer para o nosso idioma com um ritmo super ágil e bem envolvente. Enfim, queria deixar aqui toda a minha admiração a esse tradutor, o Caetano Galindo, e quero ter muita oportunidade de ler outras traduções dele, que eu tenho certeza que vão ser tão maravilhosas quanto essa aqui. Esse livro tem uma cena muito bonita, que é a minha preferida do livro inteiro, que é quando o Holden observa a irmãzinha dele andando em um carrossel. E é por isso que tem um carrossel aqui na capa. Esse cavalinho da capa é o carrossel desse trecho. Esse cavalinho aqui da capa me intrigou por bastante tempo, porque eu ficava buscando uma correspondência entre esse cavalo e a história e não encontrava, até que chegou essa cena e eu consegui entender. Aqui no fundo também tem a cidade, que é onde essa história se passa, e isso estava bem óbvio para mim. Mas o cavalo ficou um mistério até chegar na cena do carrossel. Quando a gente chega na cena do carrossel, a gente percebe que não teria capa melhor para esse livro do que o carrossel, porque é realmente uma cena muito bonita. E essa capa aqui é a capa da versão original de 1951. Claro que esse livro aqui não é uma edição de 1951, é uma edição de agora, mas eu achei muito legal essa decisão da editora de manter essa capa. Não vou dar muitos detalhes sobre essa cena do carrossel, mas ela está conectada com essa única coisa que o Holden gosta de fazer. Essa única coisa que é verdadeiramente significativa para ele. E essa parte do carrossel me lembrou um outro trecho de carrossel parece que estou falando da novela Carrossel. Uhum. Esse trecho do carrossel me lembrou um outro trecho de outro livro que também tem carrossel, que é o Capitães da Areia, do Jorge Amado, que também já tem vídeo aqui, vou deixar o link para quem quiser assistir. Lá em Capitães da Areia, brevemente, então, tem um carrossel que chega na cidade e os meninos ficam extremamente encantados pelo carrossel, ficam fazendo uns bicos para poder dar uma voltinha. E a gente vê que naquele contexto difícil dos meninos de Capitães da Areia, eles ainda conservam alguma coisa bonita e inocente da infância. Aqui em Capitães da Areia, o contexto do carrossel é absolutamente outro, porque inclusive são crianças de contextos socioeconômicos totalmente diferentes, mas o que eles têm em comum é esse contexto apaziguador que o carrossel traz, tanto em Capitães da Areia quanto
em O Apanhador no Campo de Centeio, além de, em ambos os livros, serem cenas super bonitas. O Apanhador no Campo de Centeio também foi um dos livros mais censurados nas escolas americanas entre os anos 60 e 80, porque o Holden bebe, fala palavrões, se envolve com mulheres, então o pessoal achou que não era uma influência muito boa para as crianças, até porque esse aqui ele não é um livro infantil nem infanto-juvenil. Ele é um livro para adultos, mas muitas vezes lido por adolescentes. Enfim, o pessoal das escolas achou que não tinha um tom moral muito adequado, mas o que eu mais gostei desse livro foi justamente o fato dele não ser moralista. Ele é sobre angústia, sobre estar perdido, e todo mundo passa por isso em algum momento da vida. O Apanhador no Campo de Centeio mostra pra gente que não existem receitinhas de bolo de como ver a vida, que essas coisas na maioria das vezes não funcionam, porque as pessoas querem coisas diferentes e tá tudo bem, o ser humano é diferente mesmo. Enfim, esse aqui é um livro maravilhoso mesmo, que eu quero muito reler algum dia. E também quero saber a opinião de quem já leu aqui nos comentários. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e que vocês queiram conhecer o Holden também. A gente se vê então no próximo vídeo, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e até a semana que vem. Tchau, tchau!